Então, muito boa tarde, agradecer a presença da APCVD, a apresentar a delegação, o Sr. Presidente Rodrigo Cavaleiro e o Diretor Paulo Fontes, Diretor do Departamento de Segurança dos Eventos Desportivos, a expor aqui como vai decorrer esta audição. Portanto, terão a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos, que percebi já, ou deduzi que vão fazer com base também numa apresentação. Depois terão a palavra os diversos grupos parlamentares que usarão para questões ou comentários de cerca de 3 minutos e será devolvida a palavra para uma intervenção final de 10 minutos, seja em resposta às questões ou também comentários, por sua vez comentários e informações que foram feitos. Sendo assim, também para não alongar muito esta audição, até porque estamos com o tempo contado como referi, passava então a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que assistem a esta audição. Para nós é uma honra e um gosto participar, tendendo até que estamos a falar da alteração ao regime jurídico que é central na nossa intervenção. E, de facto, entendemos melhor usar uma apresentação também para ilustrar algumas questões que aqui trazemos. A primeira é relembrar, de facto, que estamos a falar de um regime jurídico que está edificado na Lei 39 de 2009, que surge num contexto onde ainda era predominante o modelo da Convenção de 1985 do Conselho da Europa, que surge após o incidente de Heysel Park, e, entretanto, em 2016, Portugal ratificou essa Convenção e, em 2016, ratificou já o novo modelo e a nova Convenção, a Convenção de Saint-Denis, que é uma abordagem integrada de 3 grandes pilares: segurança, proteção e serviços. Ou seja, há aqui um redirecionamento do foco não só para as questões de violência, como até então estava, mas sim o trazer aqui ao trabalho desenvolvido outras dimensões importantes que hoje consentâneo contribuem determinantemente para a redução de incidentes e, sobretudo, para a segurança e bem-estar também dos adeptos e de todos aqueles que participam nos espetáculos desportivos. Ora, nós olhamos para estas alterações ao regime jurídico propostas como oportunidade para incremento da eficácia e eficiência, e eu tentarei abordar aqui, não podendo exaustivamente passar por todos os artigos, claro, mas trazer um ou outro exemplo que ilustre isso mesmo. Neste caso, falar aqui de um caso concreto também com muito impacto para a atividade da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, o alargamento do prazo que possibilita a aplicação de processo sumaríssimo. Estamos a falar de uma ferramenta importantíssima na componente sancionatória e, consequentemente, prevenção geral. O processo sumaríssimo permite-nos, face a um incidente que nos seja comunicado atualmente no prazo de 10 dias, aplicar desde logo uma decisão que pode passar por demonstração ou coima de valor mais reduzido e que tem um impacto significativo naquilo que se pretendia de celeridade e de redução do sentimento de impunidade. Isto está já a acontecer atualmente relativamente a incidentes e para vos dar o exemplo do impacto em espetáculos de escalões de formação, modalidades amadoras com poucos adeptos, a mensagem passa imediatamente que determinada pessoa, que muitos dos que frequentam aquele espetáculo esportivo até conhecem, foi sancionado logo na semana ou na semana a seguir em que aconteceu. Ora, por algumas demoras, às vezes na chegada de expediente ou alguns outros constrangimentos que se coloquem, não nos é possível aplicar este mesmo mecanismo quando o prazo é ultrapassado nesses 10 dias. O alargamento para 20 dias vai permitir um uso muito mais abrangente desta medida, o que para nós é muito positivo. A simplificação e adequação de requisitos para organizadores e promotores que não têm espetáculos de competições profissionais ou considerados de risco elevado. Isto é algo que também está assumido na exposição de motivos e um outro exemplo que eu apresento é, por exemplo, o que está previsto no artigo, na proposta de redação do artigo 7º, número 8, os recintos não abrangidos pela obrigatoriedade de regulamento de segurança. Ou seja, nós temos neste momento um número muito elevado de recintos esportivos que está sujeito a esta obrigatoriedade de apresentar regulamento de segurança e estamos a falar de requisitos muitíssimo detalhados e pensados em recintos de grande dimensão e de espetáculos de maior dimensão, mas que depois, pela universalidade com que a norma também foi criada, tem uma aplicação também em espetáculos esportivos e em recintos de menor dimensão que causa
muitos constrangimentos e dificuldades na aplicação dessas mesmas normas aos clubes e aos que têm espetáculos desportivos de menor dimensão. Esta adequação que aqui se prevê agora vai não só reduzir também e simplificar alguns dos requisitos que estão instituídos, mas vai facilitar também o trabalho da autoridade e a fiscalização concreta dessas normas de segurança, quer para os recintos de maior dimensão, quer para os de menor dimensão. Depois, um terceiro ponto que aqui não podemos deixar de destacar, e que também já alertámos no primeiro slide, a oportunidade de continuarmos a fazer a transição de um modelo herdeiro da Convenção de 1985 para o modelo da nova Convenção de 2016, fazendo aqui o reforço destas três componentes: segurança, proteção e serviços. E, indo a cada uma destas três componentes, destacaria aqui mais um exemplo em cada uma delas. No caso da proteção, dar o exemplo do artigo 7º, número 9, que prevê a possibilidade da autoridade passar a fiscalizar o cumprimento dos regulamentos de segurança, que nós neste momento tínhamos uma intervenção mais baseada no registro dos regulamentos, mas há também esta dimensão e necessidade de dimensão de incremento da fiscalização do seu cumprimento efetivo. Depois falar também do reforço da prevenção da sobrelotação. E esta componente de proteção, ou safety, como vem no modelo original, no texto original do Conselho da Europa, acaba por ser primordial, porque a prioridade tem que estar realmente em proteger a vida e a integridade física de todos aqueles que frequentam os espetáculos desportivos. E recordo-vos que os maiores incidentes, as tragédias que se viveram na Europa em recintos desportivos, na maior parte dos casos, foi motivada por questões mais ligadas a estes aspectos de safety. Depois, no pilar de segurança, destacar aqui também este aspecto que nos parece importante de reincidência passar a ser considerada no prazo de 2 anos, artigo 41, número 1, porque verificamos muitas vezes, para muitas pessoas que têm uma condenação efetiva por incidentes causados em espetáculos esportivos, bastará eventualmente recorrer de uma decisão da autoridade para que facilmente a decisão se arraste para o longo desse prazo e, quer dizer, muito facilmente acaba por passar então o prazo da reincidência e permite-nos agir de forma mais focada, mais centralizada nestes adeptos que causam de forma mais repetida incidentes em espetáculos esportivos. Depois também o alargamento da medida cautelar de interdição a outras modalidades, é algo que simplifica também a sua fiscalização e tem mais eficácia na sua implementação, está previsto no artigo 43, número 9. E passando ao pilar serviço, a previsão, recordando aqui a obrigatoriedade da segregação ou separação física de adeptos em jogos de risco elevado e das competições profissionais, ou seja, separação entre adeptos visitados e visitantes, a proposta da previsão desta bancada família ou de uma bancada mista que permita a adeptos de diferentes clubes conviver de forma salutar sempre que a avaliação de risco, também pelas forças e pelo promotor do espetáculo desportivo, o permita. Também destacar aqui a inclusão desta proposta de lugares obrigatórios para pessoas com mobilidade condicionada, uma medida de inclusão, a sua previsão para bancadas visitantes e visitados, que de resto é algo que também infelizmente nem sempre se verifica e que também aumentará aqui ou reforçará este pilar dos serviços. Trago também alguns números que poderão ser úteis aos trabalhos desta Comissão e que resultam, ora, da publicitação de dados que a autoridade faz na sua página, no seu sítio de internet, ora também no relatório de análise da violência associada ao desporto, que publica todas as épocas em conjunto com o Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, também numa lógica de não se discutir apenas a questão dos incidentes ou percepções de aumentos ou reduções de violência com base naquilo que às vezes é a influência de alguns casos mais mediáticos, mas sim também com a consolidação de dados que permitam uma análise mais suportada dessa informação. E neste campo destacaria aqui também o que tem sido a intervenção da autoridade numa primeira fase e também por toda a urgência daquilo que foi a missão dada à autoridade a partir da sua criação, e recordo que abrimos portas em Viseu em julho de 2019, uma subida acentuada das medidas de interdição de acesso a recinto esportivo, esta que estava diagnosticada como uma das falhas do sistema, ou dos problemas que importava resolver desde cedo, desde o início da década passada. Neste comparativo das últimas 5 épocas, ainda é possível ver ali nas épocas
17, 18 e 18, 19, números muito reduzidos, quer das aplicações de interdição por parte dos tribunais, a azul e a amarelo, a autoridade administrativa, e a partir da época de 18, 19, 19, 20, um incremento grande dos dados, também por intervenção da Autoridade para a Prevenção à Violência no Desporto, as medidas de interdição, nesta lógica que a Convenção de Saint-Denis também recomenda, de exclusão de adeptos e comportamentos de risco, por um lado, e, por outro lado, medidas de inclusão e de serviço. Portanto, os números são perfeitamente claros naquilo que transparecem. A última época, um número recorde de medidas de interdição, 335 no agregado entre medidas aplicadas pelos tribunais e a APCVD, e esta época, números da APCVD, a recolha de dados só fechará a 30 de junho deste ano, para esta época, e já vamos em 212 interdições de acesso a recinto esportivo. Estão ativas, à data de hoje, aproximadamente 315. E digo aproximadamente porque estamos a falar de números dinâmicos que ora caducam umas, ora iniciam outras. Também quanto à atividade sancionatória, que também estava diagnosticado como uma atividade desenvolvida ora pelos tribunais quando estão em causa ilícitos criminais, ora quando estão em causa contraordenações por parte, neste caso, da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, ora quando estão em causa ilícitos disciplinares por parte das instâncias desportivas. Pretendia-se uma intervenção mais rápida, mais eficaz, mais publicitada, mais transparente. É isso que a autoridade na sua área de intervenção tem procurado fazer e contabilizado já neste tempo desde a sua criação 2.100 decisões condenatórias com caráter definitivo, portanto já não estando em causa fases de recurso, etc. São sanções efetivas. E também, na soma de todos os anos, 740 decisões de interdição de acesso a recinto esportivo efetivas, portanto, efetivamente aplicadas, de um total de 900 decisões proferidas. Por fim, destacar só aqui aquilo que tem sido, muito mais teria a dizer, mas destacar aqui a nossa intervenção, também de forma muito resumida, em outros dois, nos pilares safety, ou proteção, e também no pilar hospitalidade, no pilar proteção, aquilo que tem sido o acompanhamento cada vez maior de ações de vistoria, de visita a recintos esportivos para garante, numa tentativa de garantia também dessas condições de segurança dos recintos desportivos, e no pilar, numa tentativa de reforçar cada vez mais o pilar hospitalidade e incremento dessa componente. Apenas dois exemplos de campanhas ou de projetos desenvolvidos em conjunto, num caso com a Liga Portugal e com a Fundação do Futebol, a campanha Sintam-se em Casa, muito recente, e recomendo também, se tiverem hipótese, que vejam o vídeo que explica perfeitamente aqui a campanha e a sua intenção, no sentido de sensibilizar os clubes, e começando pelos profissionais que são mais mediatizados, cada vez mais implementarem medidas de hospitalidade e receberem bem os adeptos, principalmente os visitantes. E depois o ranking por futebol, um projeto que já vai no seu segundo ano na Liga 3 com a Federação Portuguesa de Futebol, e que surge de um convite da Federação Portuguesa de Futebol à PCVD, e que estamos a falar de uma competição paralela à competição desportiva, onde se pretende também incrementar práticas de hospitalidade e fair play por parte dos clubes e também a ação de ações socioeducativas. Muito obrigado, é tudo da nossa parte. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua intervenção e também pela apresentação. Passo então a palavra aos diversos grupos parlamentares. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro, 3 minutos para a intervenção. Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar a Associação, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Agradecer a intervenção que aqui nos trouxeram, foi bastante esclarecedora e clarividente, até pela audição que acabamos de ter antes desta audição. Agradecer a referência que fez à transição da Convenção de 85 para 2016, os 3 grandes pilares de segurança, da proteção e dos serviços, e a forma como desceu para as alterações propostas, considerando esses mesmos pilares.
Obviamente o trabalho da autoridade decorre desde 2019, apesar de alguns dados, talvez possam ir buscar-se alguns dados do problema anteriores, mas de uma intervenção de maior precisão sobre o problema e dirigida às questões de 2019, os dados são bastante reveladores e, inclusive, com uma pandemia no meio, o gráfico ilustra bem esse fenómeno e ilustra os crescimentos. Portanto, agradecemos a forma como apresentou. Nada a assinalar, penso que foi muito bom e será muito importante para a reflexão de todos sobre esta matéria. Gostaria de colocar 3 questões fundamentais, até porque estamos um pouco apertados de tempo. Em primeiro lugar, como vê os dados existentes no contexto internacional, sobretudo em casos que possam ter alguma similitude com a realidade portuguesa e, portanto, com o contexto nacional. Pode ser também um fator interessante esta comparação com outro tipo de autoridades, com outro tipo de agentes que estejam dedicados a esta matéria. Gostaria que voltasse a abordar, sei que frisou, mas que voltasse a abordar a evolução dos dados no contexto português, ou seja, uma interpretação dos dados apresentados, se há causas, se não há causas, se o crescimento decorre de uma maior eficácia da ação da autoridade, se decorre de uma maior existência de casos, se este crescimento é expressivo, também vale a pena referir, ou seja, pode ser um crescimento circunstancial ou pode ser um crescimento... e se dos casos em que há intervenção, sobretudo nas questões relacionadas com as interdições, se vê recuperação, ou se vê a eficiência desse tipo de intervenção. No curto prazo ela é evidente, não é? Mas no médio e longo prazo, ou seja, se esse adepto é recuperável, isso pode voltar a ser um adepto com civilitude e que não seja necessário esse tipo de medidas. E, por último, como analisa a cooperação institucional sobre este assunto com outras entidades nacionais e estrangeiras, com os clubes e com os promotores e com os organizadores de atividade do desporto ou com outro tipo de organizações que entendam por bem aqui realçar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Muito boa tarde. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, gostaria de cumprimentar a autoridade, a APCVD, é sempre pelas siglas que nos vamos conhecendo, e agradecer desde já a vossa presença. Gostaria ainda de agradecer a apresentação, que realmente foi bastante explícita, e desta partilha de conhecimento que para nós foi fundamental e determinante. Eu vou já direta às perguntas, como tenho algumas perguntas, mesmo que hoje não consigamos responder a todas, pode ser que a autoridade possa, entretanto, enviar para o nosso grupo de trabalho mais alguns contributos que queiram, porque realmente estas audições, estas audiências que fazemos são fundamentais para que todos nós consolidemos a interpretação que temos sobre os factos, sobre a legislação, sobre a proposta que temos, portanto, a proposta 44, e, portanto, é muito, muito importante ouvir quem todos os dias está no terreno, entre aspas, com esta temática. A primeira questão, e desde já não deixa de ser estranho, vou buscar os dados do Ravid. O Ravid em 2021 indicava 2.335 ocorrências, episódios de violência, e o Ravid de 21-22 tem um acréscimo de 44, ou seja, 4.135, há 44% de aumento, mas o orçamento de 2022 para 2023 baixou de 1,15 milhões para 1,11 milhões. Houve alguma adaptação? Qual é a causa para, havendo até um aumento de casos, se ter reduzido o orçamento com que a autoridade trabalha? Em segundo lugar, o balanço dos 2 últimos anos desde a criação, que maiores obstáculos têm encontrado no vosso caminho e se há realmente nesta proposta de lei um ir ao encontro das necessidades que a autoridade também sente em alguns campos.
Nos escalões de formação é uma grande preocupação para vários agentes e para todos nós. Assiste-se cada vez a um maior número, assiste-se a cada vez um maior número de episódios de violência, sobretudo nas bancadas, na assistência. De que forma é que este fenómeno está a ser trabalhado? Porque é realmente uma questão que nos preocupa a todos. Perguntar como olham também para a formação dos agentes das forças de segurança no que toca ao combate já à violência no desporto, em especial nos escalões de formação e nos escalões de competição mais baixa. Peço desculpa. Perdão. Foi mesmo uma preocupação que também já aqui foi expressa pela Associação de Árbitros de Futebol e que nos trazia esta preocupação relativamente a nos escalões mais baixos, se na Liga ou nas competições mais elevadas consegue-se de alguma forma articular entre comando, entre agentes, entre quem assegura a segurança, passa o pleonasmo das competições. Nos mais baixos têm alguma ideia de como pode ser feito este apoio? Por último, pedir um balanço do grupo de trabalho que tem com a Liga e com a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. Portanto, o que é que nos podem trazer para que todos nós consigamos ir assistir aos espetáculos desportivos com a nossa família, com os nossos filhos. Há pouco ouvíamos uma associação que nos trouxe algumas situações e também creio que não nos devemos nunca esquecer, até porque eu não me esqueço de andar com o filho meu ao colo a fugir num episódio de violência quando só queria ver o jogo com ele. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Chega. Pedia que ligasse o microfone. Começo por cumprimentar a Autoridade Portuguesa de Combate à Violência no Desporto. O facto de termos tido duas audições, ou estarmos a ter duas audições seguidas com pontos de ligação, com pontos comuns, refiro-me à PDA e à CVD, leva-nos a que a nossa intervenção tenha pontos comuns entre ambas. Começo por, em primeiro lugar, gostaria de conhecer a vossa opinião acerca do projeto de lei que o Chega apresentou de alteração à atual Lei de Combate à Violência no Desporto e que comporta algumas medidas que passo então a explanar. Em primeiro lugar, a questão da definição de adepto. Julgam ser útil estar definido na lei o significado de adepto? O que é, para vossas excelências, um adepto? Em relação às famigeradas zonas, na nossa opinião, julgamos que podem ser úteis, desde que sirvam os interesses dos adeptos e promovam a sua segurança. Como tal, apresentámos a instalação obrigatória nestas zonas dos safe standings e, sobre isto, pergunto qual a vossa opinião. Como já referido na anterior audição, vamos ainda mais longe. Observamos o uso responsável da pirotecnia como potes de fumo e observamos o uso responsável da pirotecnia fria como algo que deve ser discutido de forma justa e verdadeira. Porque não podemos olhar lá para fora, falar bem da festa que se faz com o uso da mesma, mas depois aqui adotar-se hipocritamente uma posição de ataque, apoiando num quadro penal que chega a equiparar o transporte destes artefactos a crimes de pedofilia ou corrupção. O que podem partilhar sobre este tema? Apresentámos ainda uma medida que existe em maior parte dos países da zona UEFA, que é o consumo de bebidas alcoólicas de baixo teor, ainda que não seja possível o seu consumo na bancada, à imagem do que acontece em Inglaterra. Qual a vossa opinião? Pode ou não promover a segurança de todos os adeptos esta medida? Por fim, no que concerne especificamente à proposta de lei do Governo, gostaria no imediato de vos questionar: julgam que vai ser eficaz? Ou se, por outro lado, pode vir a ser um pesadelo para os promotores dos eventos desportivos e causa entropias? Mais, abraça esta proposta de lei os fundamentais pilares da Convenção de Saint-Denis? E como sabem, o Chega assume o princípio da autorresponsabilidade como fundamental, pelo que pergunto se não pensam os senhores que os adeptos devem ser tomados como parceiros responsáveis no sentido da promoção da sua autorregulação.
E, por fim, o que podem partilhar do trabalho que têm realizado e se com esta proposta não sentem que todo o trabalho realizado pela vossa entidade vai ficar cada vez mais confinado ao aspecto fiscalizador. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer a presença dos representantes da APCVD, em especial o Sr. Presidente Rodrigo Cavaleiro, e agradecer a sua intervenção inicial, bem como o PowerPoint que nos mostrou. Realmente a presença dos órgãos especializados com conhecimento consolidado na matéria é muito relevante para o trabalho legislativo que está em sede de especialidade neste momento, pelo que a Iniciativa Liberal gostaria de primeiramente agradecer todos os contributos que nos possam enviar e, se possível, enviarem-nos este mesmo PowerPoint. Quanto às questões que gostaríamos de colocar, antes de mais, perguntar se concorda com o agravamento de sanções, com mais criminalizações na área do desporto, isto porque tivemos a oportunidade de consultar algumas das suas declarações passadas, em que o Sr. Presidente afirmou, e passo a citar se me permite, há tempos ouvi um comentador na televisão a dizer que temos de subir as sanções. Não subam as sanções, temos de garantir que as conseguimos implementar melhor. Elas têm vindo a subir ao longo dos últimos anos e isso não tem resultado. O que se pretende é que os adeptos se sintam confortáveis e bem-vindos, receber bem o nosso adversário faz cair os níveis de agressividade, o facto de os fazermos sentir bem acolhidos faz baixar a propensão para a violência. Admitiu também que as leis de combate à violência no desporto estão muito focadas nas competições de topo, disse aliás que foram a correr atrás dos grandes clubes e referiu que a APCVD sente as dificuldades dos clubes mais pequenos que lhes batem à porta. Sr. Presidente, perdoe-me estar a confrontá-lo com estas declarações, são públicas, mas a PCVD concorda com este agravamento das sanções, com estes novos crimes que o Governo vem aqui propor, isto porque existe um princípio liberal que é o da intervenção mínima do legislador penal, apenas devem ser criados crimes ou aumentadas sanções dentro do estritamente necessário e parece-nos que esta proposta de lei do Governo incumpre esse mesmo princípio. E acrescentar mais algumas perguntas, desde logo, para efeitos de segurança, a APCVD considera o transporte de adeptos a ser feito pelos clubes uma medida positiva de segurança. Se entendem ser positiva a criminalização do transporte de adeptos, visto tratar-se de um apoio na atual redação da lei. De que forma é que a informação constante no registro dos grupos organizados de adeptos é utilizada a quando de incidentes em espetáculos desportivos? Quantos grupos organizados de adeptos estão registados neste momento? E, por último, quantos membros dos respectivos GOA se encontram registados no momento? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Por fim, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria naturalmente cumprimentar a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, agradecer os esclarecimentos até agora prestados, assim como cumprimentar pelo trabalho que vem desenvolvendo, nomeadamente até com a tentativa de facilitar que diferentes realidades possam acolher aquele que é, neste momento, concorde-se ou não, o regime legal e, portanto, também isso é importante que seja aqui acautelado, uma vez que, de facto, estamos a falar de realidades concretas muito discrepantes, quer em dimensão, quer em capacidade de intervenção, enfim, e, portanto, isso é um elemento que devemos sempre considerar, sobretudo quando se tomam medidas e o quadro legislativo é baseado em realidades que são muito pouco representativas de uma totalidade, felizmente, daquilo que é a realidade a nosso ver. Nós não concordamos com o quadro legislativo atual nem as estratégias que têm sido seguidas pelo Governo. Achamos que essa é a forma mais negligente, mais fácil, menos cientificamente consubstanciadas de reagir a fenómenos de violência que têm explicações e causas muito mais profundas do que aquilo que se quer crer e que não são controláveis apenas pela repressão. Nós não dizemos que não tem que existir consequências para quem comete um crime. Isso é evidente, como é evidente dentro de um Estado como é fora de um Estado. E, portanto, achamos é que
que uma estratégia para um fenómeno específico que é baseada apenas nessa linha nos parece reduzida. No entanto, entendemos que há uma componente, que é esta componente de intervenção, da aplicação de medidas administrativas, enfim, que é de facto importante e que tem tem mérito. Agora, parece-nos que estamos a ter uma facilidade muito grande em introduzir limitações a direitos, liberdades e garantias, nomeadamente na vertente da expressão, da liberdade de expressão, que são inaceitáveis numa sociedade democrática, nomeadamente a equiparação daquilo que são mensagens com ideologia política, seja lá isso o que for, e a equiparação a crimes como o racismo, a xenofobia, enfim. E, portanto, temos muitas críticas a fazer a esta política que é estigmatizante a nosso ver. E uma das questões que queríamos colocar é se é de facto real, tendo em conta os números, que há um agravamento, porque nós ouvimos intervenções após intervenções dizer um fenómeno que se agrava, e gostaríamos de perceber, porque os números não confirmam isso. Não confirmam esse agravamento. Claro que temos de dar um desconto porque houve um período específico, não é, que teve limitações e, portanto, isso é natural. Mas achamos que isso também deve ser aqui, de certa forma, também considerado. Depois também, se o foco sucessivo em medidas de controle, nomeadamente dentro dos Estados, se compagina com onde nós vemos que se verifica a maior parte desses acontecimentos, nomeadamente no exterior dos recintos desportivos, mas também, de facto, de uma tensão, e isso sim parece indicar-se que é crescente, por exemplo, nos escalões de formação e noutro patamar que não o do futebol, digamos, profissional, que muitas vezes é o modelo que utilizamos para fazer a avaliação destas medidas. E se estas medidas não acabam por recrudescer, para terminar, e aumentar os níveis de tensão e de incompreensão mútua que existem entre os adeptos e aqueles que têm que organizar os eventos e quem decide politicamente. Isso não era necessário haver aqui um esforço de aproximação e de entendimento para conseguir medidas que sejam compreendidas por todos e assim também mais eficazes. Muito obrigado, Sr. Deputado. A fim das intervenções dos grupos parlamentares, devolvemos então a palavra à APCVD. Sr. Presidente, deduzo que será o próprio novamente a intervir. Faça favor. São muitas as questões, eu tentarei responder à maioria, mas sem prejuízo depois de podermos dar então outros contributos. Começo por dizer que a apresentação, o suporte da nossa apresentação foi enviado para a Comissão e que estejam livres de partilhar e de aceder a ela, portanto está entregue esse mesmo suporte, portanto poderá ser distribuído aos diferentes grupos parlamentares. E começando então por responder diretamente às questões que consegui tomar nota. Para a primeira intervenção, o Sr. Deputado João Azevedo Castro, a comparação com o tema internacional, a interpretação que fazemos também dos dados. Bem, nós temos vindo a trabalhar em ligação muito próxima com algumas destas entidades e destaco aqui também em particular a Sports Ground Safety Authority, que tem uma abordagem também, uma intervenção muito específica também na parte de proteção e com quem tivemos a oportunidade de ter já de formar também os nossos técnicos e de estabelecer aqui um protocolo também de cooperação com esta entidade. Há de facto neste pós-Covid, e julgo que isto acaba por ser transversal a outras áreas da sociedade, ainda que no campo do desporto e dos dados de que nós dispomos para Portugal nada o comprove, mas há percepção e há notícias, há inclusivamente sinais que são passados em reuniões de trabalho por parte já de alguns países e de algumas entidades, e o caso do Reino Unido é um deles, da possibilidade de recrudescimento de fenómenos do liganismo. Isto acontece em alguns países mais de centro e leste da Europa. O caso do Reino Unido também, como sempre, já desde há muito é apontado como um caso de sucesso e fala-se sempre tanto do caso do Reino Unido. Há alguns sinais recentes que manifestam alguma preocupação e eu estou expectante de ver realmente o que os números nos trazem nos próximos tempos também quanto a estes países. De qualquer forma, para já os números que temos de Portugal não fogem, como foi dito, e acho que nesta questão responderei já diretamente também à questão da Sra. Deputada do Partido Comunista,
os números não mostram ainda essa subida no caso português, ainda que já tínhamos constatado esta realidade ou estes episódios esporádicos, por exemplo, nas visitas de alguns grupos organizados de adeptos por ocasião de jogos das competições europeias de alguns destes países que têm problemas mais fortes relativamente até à subcultura casual ou mesmo fenómenos do hooliganismo. Já tivemos alguns episódios, eles foram também públicos, portanto não valerá a pena estar aqui a identificá-los, mas há, diria, uma consciência quase comum de que houve a tendência, em especial de alguns destes grupos, por um lado, de manifestar o seu regresso aos espetáculos esportivos e dizer estamos presentes, e falo nas subculturas com mais ligadas à prática de violência, não tanto à questão da expressão enquanto grupo organizado de adeptos, mas há alguns grupos mais pequenos que integram alguns desses grupos organizados que se manifestam através do uso de violência e de outras práticas ilícitas. E, além disso, há também, para já, em termos empíricos, a percepção de que o período pós-confinamento acabou por nos brindar com várias situações que demonstram uma maior dificuldade em nos relacionarmos em sociedade por algumas pessoas. Alguns episódios parece que as pessoas estão com maior tensão, com maior irritabilidade, mas, como referi, não temos dados que suportem isso. E, para já, o panorama português não demonstra, de facto, essas realidades também ao nível de grupos organizados de adeptos e de subculturas que possam estar mais identificadas com alguns destes fenómenos de violência. Em Portugal, um crescimento muitíssimo expressivo. Obviamente que estes fenómenos têm sempre um efeito de contágio e de mimetismo para a realidade nacional, mas diria eu que temos pelo menos a felicidade de comparativamente com essas realidades internacionais, estarmos num patamar mais positivo, para já, pelo menos. Depois, relativamente às perguntas que foram colocadas também pela Sra. Deputada Inês Barroso, quanto à questão do financiamento é muito simples, não há aqui um desinvestimento, há sim uma verba que estava alocada a projeto comunitário que a partir do momento em que o projeto terminou, deixa de estar vertida no orçamento da APCVD. De que obstáculos temos encontrado? Eu diria que a aplicação das medidas mais imediatas e que os números, como já aqui vimos, falam por si, acaba por ser o lado mais fácil da equação. O mais difícil é termos realmente a paciência também de conseguir perceber os efeitos que eles vão ter e ter o efeito transformador também da intervenção dos próprios promotores e organizadores de competições desportivas e da intervenção multidisciplinar que se pretende, a formação de propósitos comuns que têm que ser partilhados nestas intervenções, que quando falamos em particular da intervenção dos clubes e da sua relação, ou da relação dos dirigentes desses mesmos clubes com os seus adeptos, ainda é muito difícil fugir aqui a uma lógica mais imediatista e até eleitoralista que pode existir em alguns casos, de fazer aquilo que realmente contribui de forma positiva para o espetáculo esportivo, para os valores do espetáculo esportivo e até para a saúde do contexto esportivo nacional e, por que não dizê-lo, do próprio clube, mas que depois naquilo que é a leitura ou interpretação que os adeptos podem fazer de algumas dessas medidas, pode ser pernicioso, podem sentir esses próprios dirigentes que são prejudicados na sua relação direta com os adeptos, onde uma postura por vezes mais viril, mais combativa, mais de conflitualidade, acaba por ser tantas vezes bem recebida junto dos seus públicos. Portanto, mudar mentalidades, mudar aquilo que são comportamentos já muito enraizados, e esta componente da hospitalidade é absolutamente fulcral, mas vai levar tempo a que ela surta efeito e temos que estar preparados para isso, é o desafio maior e o obstáculo maior que nós temos, porque é difícil quebrar este ciclo. E eu lembro-me sempre, eu fui criado numa aldeia do Ribatejo e lembro-me que havia, que naqueles jogos entre as aldeias vizinhas, havia sempre aquele orgulho de toda a gente tem medo de cá vir jogar, porque nós somos muito maus, quer dizer, esta mentalidade tem que mudar, temos que substituir isto pelo orgulho de bem receber, que tão bem fizemos no Euro 2004. E as pessoas começarem a sentir isto, os clubes e os dirigentes sentirem que ao passarem esta perspectiva para os seus adeptos, também ela é bem acolhida, e acaba por desintoxicar, no fundo, todo o panorama desportivo nacional
e ter uma influência determinante e positiva na situação que vivemos. E que ela é tão visível nas competições profissionais e nos espetáculos de massas, como também nos escalões de formação. Quanto à formação, à questão da intervenção dos agentes das forças de segurança, precisamente nessas modalidades amadoras e espetáculos de formação, etc., nós temos vindo a intensificar, e é uma forma também de ir ao encontro de eventuais necessidades que vão surgindo nisso. Temos vindo a desenvolver ações de sensibilização junto das próprias forças de segurança, junto de promotores e organizadores de competições desportivas. Estamos a falar de um regime jurídico que é muito específico, com tantos outros regimes jurídicos com que tem de lidar e fiscalizar diariamente. Portanto, quando se pede especialização, há realmente, e posso recordar, por exemplo, a intervenção das unidades de spotters, que é mais específica, mas quando falamos nesses níveis estamos a falar de agentes da autoridade que na hora seguinte se calhar estão a fiscalizar e a trabalhar noutras áreas e é difícil mudarmos isso, nem é desejável se calhar que assim aconteça. Podemos sim ajudar a capacitar e a empoderar a forma como todas estas partes intervêm no espetáculo desportivo, sejam os assistentes de recinto desportivo, sejam as forças de segurança, sejam os próprios gestores de segurança. Fizemos já algumas intervenções em conjunto, algumas ações em conjunto com a Polícia de Segurança Pública e com a Guarda Nacional Republicana, que tiveram já para cima, juntando aqui os dados, vão para cima de um milhar e meio de pessoas que tiveram a oportunidade de assistir. Nem de propósito vamos ter uma ação de sensibilização em conjunto com a Associação de Futebol do Porto, também no próximo dia 30 de março, também na perspectiva de empoderar e de capacitar os gestores de segurança, mas isto tem acontecido nestes últimos, já são dezenas de situações que temos feito. Tivemos também uma ação no Congresso de Árbitros de Futebol, da APAF, também com largas centenas de participantes. Enfim, são ações que temos vindo a desenvolver e que estamos despertos para elas. Quanto ao balanço que pede também relativamente ao grupo de trabalho com a Liga e Federações, eu aqui passaria também a palavra ao diretor do Departamento de Segurança dos Espetáculos Esportivos, que tem estado também a representar a APCVD nesse grupo de trabalho e tem dados concretos que pode apresentar. Eu apelava só à capacidade de síntese porque já estamos no limite do tempo. Ok, obrigado. Muito obrigado. Só então, muito telegraficamente, dizer que, portanto, no âmbito da nossa equipa de Educação, Prevenção e Serviços, nós temos vindo a colaborar com a PDA e com a Liga, e há aqui 3 linhas de ação que têm vindo a ser seguidas. Uma é o desenvolvimento de um manual de acolhimento ao adepto conjunto, portanto, de tentar harmonizar e tornar expectável aquilo que são as regras de acolhimento. Nesse aspecto também já emitimos 2 notas informativas que estão no nosso website relativamente a este aspecto específico. Já concretizamos uma ação de formação aos oficiais de ligação aos adeptos, portanto, na sequência deste trabalho, e um dos tópicos com que nos comprometemos a trabalhar foi também a questão das coreografias dos grupos organizados e adeptos, nomeadamente a utilização de substitutos seguros para a pirotecnia. Só como nota de rodapé, dizer também que lançamos também agora um grupo de contacto. Temos estado a trabalhar não só com a Federação Portuguesa de Futebol, com a Liga, mas também com as restantes modalidades de pavilhão, portanto, handball, voleibol, patinagem e basquetebol. Também dentro desta questão da hospitalidade, da promoção da hospitalidade e da promoção de condições de segurança, temos vindo a fazer a nível distrital visitas a recintos com apetência para receber jogos de risco elevado para avaliar as condições existentes. Obrigado. Muito obrigado. Então eu retomo para responder agora também às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Galveias, chega. Relativamente à definição de adepto, essa é uma relação que, do ponto de vista, para atingir aqui, ou para vir daquilo que é a prática para o normativo jurídico, ela tem também que se desenvolver intrinsecamente naquela que é a relação entre o promotor do espetáculo desportivo e o próprio adepto. Porque estamos a falar de realidades muito heterogéneas. O adepto é o adepto de um grupo organizado de adeptos ou que se identifica como uma subcultura, ou é o adepto que vai com a sua família, ou é um adepto que não indo com a família nem participando em grupos ou integrando grupos organizados de adeptos, gosta de ir individualmente. É o adepto esporádico, o adepto que vive intensamente e que não perde um jogo. Quer dizer, é bastante generalizado e portanto é difícil, diria eu, ter uma definição que respeite toda esta heterogeneidade. E o grande desafio que temos aqui é tentar compatibilizar formas de estar diferentes, que temos de ter noção que determinadas cedências
a uma ou outra forma de estar em recinto esportivo pode causar problemas e ser mal aceito por parte de outras, e que têm que ser compatibilizadas dentro dos limites daquilo que são a segurança e também os limites legais que estão estabelecidos. E daí ir logo diretamente também à questão da pirotecnia, e já vi que não terei tempo de responder exaustivamente a todas, mas no caso da pirotecnia, quando se refere uso responsável de pirotecnia, eu gostaria apenas de deixar aqui a indicação do estudo do Dr. Tom Smith, foi um estudo comissionado conjuntamente pela Football Supporters Europe e UEFA, que está disponibilizado, nós temos no nosso website também, que apresenta evidências científicas claras, não há uso seguro de pirotecnia em recintos esportivos, portanto, por parte em espaços confinados, em espaços onde os adeptos estão com muita proximidade, portanto, não se respeitam distâncias de segurança, não se controla aqui a questão da composição química dos elementos que são usados neste tipo de instrumentos, de artefactos pirotécnicos, e a própria libertação de gases, que depois pode afetar outros adeptos que nada têm que ver, já para não falar da saúde dos próprios, é algo que temos que passar por outras soluções. Luz, som, tudo o que sejam instrumentos à base de outros compostos que não tenham estes efeitos perniciosos, e estou a falar à base de pólvora, e de outros componentes que são adicionados. Portanto, a solução tem que passar por aí, fornecer alternativas seguras, sim, mas não alternativas pirotécnicas. E seguramente a ciência já avançou para tanta coisa, será possível chegarmos, seja à base de água, enfim, há várias experiências já, também estamos atentos a isso, e acho que essa é uma alternativa possível, chegarmos aqui a outros instrumentos que permitam o colorido, que permitam o som, porque isso não afeta em nada o espetáculo esportivo, antes pelo contrário, mas respeitando aqui segurança e saúde portanto, todos os intervenientes no espetáculo. Passaria desde já então também a... Senhor Presidente, só mesmo para concluir, que já ficamos muito tempo. Enfim, nós poderemos também depois fazer contributos escritos. Relativamente à intervenção da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, registro, temos mais de 2.000 adeptos neste momento registados nos grupos organizados como participantes ou integrantes de grupos organizados de adeptos, e 26 grupos organizados de adeptos registados na Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Enfim, a Sra. Deputada Alma Rivera respondi no início também, portanto, termino então a resposta a estas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Sim, Sra. Deputada, faça. Se me for dado tempo, com todo o gosto. Ora, é verdade, as declarações que eu tinha referido nessa altura. Ora bem, quando nós falamos aqui da eficácia do regime jurídico e do campo sancionatório, e eu apresentei isso ali, ora a exclusão, ora a questão das sanções, pedia-se sanções mais eficazes, a questão era mais a sua aplicabilidade. Não adiantava estarmos a subir as sanções se elas depois não eram aplicadas. Ora, quando nós conseguimos garantir maior eficácia, claro que a prevenção geral que resulta de anunciar que uma norma tem determinada moldura penal abstratamente aplicável, tem efeitos preventivos só por si. Isso é por demais evidente em termos de direito penal. Agora, aquilo que se pretende é realmente, se há aqui um compromisso com a celeridade com que ela é aplicada, isso prejudica o efeito preventivo que tem. E eu sem querer, e não antecipando essa questão, a verdade é que quando falei da importância do processo sumaríssimo, isto permite-nos ali jogar com outras margens, também da própria coima abstratamente aplicável, não pode exceder 2/3. Estamos a falar de valores que nós podemos, consoante os casos, aplicar uma coima inferior àquilo que é o limite mínimo em processo comum, mas extremamente eficaz com a sua rapidez, com a rapidez com que é aplicada. Porque não interessa ter aqui só a questão de uma coima muito elevada, mas depois que vai ter efeitos 2 ou 3 anos depois de 1001 recursos judiciais. Portanto, tem que ver com o compromisso entre a sanção aplicada e a sua celeridade. Espero ter respondido. Muito obrigado. Muito obrigado. E apresentando saudações ribatejanas, agradeço a disponibilidade para estarem nesta audição. Certamente também estamos ao dispor de receber esses contributos escritos, porque sabemos que o tempo é muito pouco para a discussão que poderíamos aqui fazer para esta importante temática, e mais uma vez agradecendo a vossa disponibilidade, damos por fim esta audição. 1 minuto de pausa para recebermos a próxima audição. Nós também pausa.